Você que está aí, que assistiu aí a palestra de Ana, não saia daí. Gratidão pela sua audiência. Continue aqui com a gente, porque agora a gente vai chamar a segunda palestra da noite. A gente passou uns minutinhos. Vamos pedir logo desculpa ao nosso conferencista da noite, o segundo conferencista da noite, que é o Paulo Iannuzzi, professor Paulo Iannuzzi, vem trazendo um tema que tem aí, faz alguns links aí com algumas coisas que Ana trouxe, né, através de Paulo Fernandes e dessa linda mensagem de Astar Sheran, que fechou aí a palestra, que é o tema de Paulo Iannuzzi, é Cosmoética e o alinhamento da mente na preparação para o contato. Então, Ana, fica aí também. Vamos receber o nosso convidado da noite, Paulo Iannuzzi. Ele já está aqui na sala. Será que caiu a conexão dele? Não caiu, não. Olha, Paulo Iannuzzi aí. Paulo Iannuzzi, do Pilares de Hermes, Escola de Mistérios. Muito prazer, mais uma vez, em ter você aqui com a gente. Gratidão imensa. Muito boa noite, Paulo Iannuzzi. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Cássia. Boa noite, Paulo. Que alegria você aqui conosco. A alegria e o prazer são meus, além da honra. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, é uma satisfação enorme estar aqui novamente. E agradeço principalmente a todos vocês que estão aí nos acompanhando, assistindo, prestigiando todo esse trabalho da Unicósmica. Paulo, eu vou fazer aqui a apresentação, sua apresentação para as pessoas que estão chegando, né? Outros já te conhecem, tem muitos dos seus seguidores estão aqui também. Paulo Iannuzzi é seguidores não, por favor, amigos. Seguidores do Instagram, é isso mesmo. Amigos, é isso mesmo. Paulo Iannuzzi é economista com mestrado em macroeconomia e administração financeira e empresarial. É consultor e instrutor de astronomia, pesquisador em temas como ufologia, civilizações antigas e suas escrituras sagradas, com ênfase especial em Egito Antigo, ciências ocultas, Cabalá, geometria sagrada, entre outros. Vou citar apenas alguns, tá, Paulo? E ele é conferencista nacional e internacional. Muito boa noite mais uma vez, Paulo Iannuzzi. É um prazer tê-lo conosco neste evento, na segunda conferência de Exobiologia e Cidadania Cósmica. Meu, Ana e Cássia. Paulo, você terá em torno de 45 minutos. Olha, a Ana passou um pouquinho, fique à vontade também se você precisar. Eu sei que você fica de olho aí no timer, que a gente já conhece sua forma de trabalhar. E aí, depois da palestra de Paulo, aí quem tiver perguntas, vai deixando no chat, também perguntas para a Ana e para Paulo, e os dois palestrantes, eles vão respondendo essas perguntas, tá? Então, a gente vai estar por aqui, e é isso. A interação com o público fica para depois. Gratidão, Paulo. Perfeitamente. Eu que agradeço, mais uma vez e sempre. Muito bem, vamos dar início ao tema de hoje, da minha parte, cosmoética e a preparação mental, o alinhamento mental para tudo isso, que é um alinhamento de frequências. Não vou dizer aqui nenhuma novidade, praticamente, né? Talvez uma forma diferente de abordar o mesmo assunto, e que todos vocês já tiveram, de uma forma ou outra, até mesmo inconscientemente, contato com esse tipo de tema e, principalmente, com esse tipo de prática. Não adianta muito expormos aqui teorias, contatos e outras nuances de todo o processo se isso tudo não é aplicado. A aplicação disso tudo, conforme o próprio contato com o Paulo Fernandes, junto a Astar Sheran, é uma forma de aplicar isso tudo e muito mais no nosso cotidiano, na nossa vida, como uma preparação para um evento grandioso superior que estamos às portas. Já há algum tempo, pelo menos dentro do meio ufológico, e a Ana é testemunha disso, até mesmo pelos congressos
Ufologia, Ciência e Espiritualidade, promovidos pelo saudoso e querido Rafael Cury, nos quais também tive a minha parcela de participação como ouvinte e como conferencista. Desde aquela época, volta e meia, não só eu, como muitos outros, vem colocando que estamos prestes a vivenciar, a nível geral, um evento muito grande, algo realmente muito grande, que seria um outro divisor de águas para a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, para que isso ocorra, é necessário ter um mínimo de ambiência. E essa é a parte que cabe à humanidade, a parte que nos cabe com respeito a essa questão, que é uma via de mão dupla, pelo menos no meu entender. Né? E tenho certeza, no entender até da própria Ana e de alguns outros que lidam com essa temática. E, especialmente, com essa prática, independente da experiência ou não de campo. Né? Esse alinhamento dentro de uma cosmoética é extremamente necessário e importantíssimo não só para o contato, mas principalmente para o nosso processo evolutivo, a nossa expansão de consciência. Eu procuro dizer que, da mesma forma que muita gente, até instigada pelo que vem acontecendo e pelas mensagens transmitidas, né, começa uma preparação em qualquer nível, embora isso seja válido, evidentemente, uma preparação superior em termos de aceleração, aumento de frequência, uma mudança de paradigmas, uma quebra de paradigmas, mudança de vida, etc., para continuar encarnando aqui depois de 2100, quando o planeta vai estar já no outro aspecto vibratório, a Terra e a humanidade já serão, em princípio, bem diferentes do que são hoje, em termos evolutivos, positivos, e até lá, muita coisa ainda precisa e vai acontecer, porque faz parte também do processo de depuração do planeta, da transição de eras e do Kali Yuga, mas o momento de início de preparação é agora, para que também possamos criar uma ambiência para as melhores gerações futuras que já estão vindo por aí, algumas já estão até já presentes, alguns desses elementos, e cada vez mais, com uma capacidade cada vez maior para mudar o planeta, estão vindo e virão mais ainda, né? Mas o trabalho começa justamente de agora. Não adianta fazermos isso tudo, ou melhor, adianta muito pouco fazermos isso tudo, se a motivação é continuar reencarnando aqui, aumentar a frequência para reencarnar aqui numa terra diferente e evitar o êxodo, a transmigração de almas natural nesse processo pelo cosmos, como já está a ocorrer com pessoas que, por suas escolhas, e de forma recorrente nessas escolhas negativas, não conseguem manter, pelos seus comportamentos, pensamentos, palavras e ações, uma frequência mínima necessária para estar aqui futuramente. Já são levadas para outros orbes, principalmente um cuja frequência vibratória é adequada a essa continuidade numa frequência ainda baixa. Né? Então, esse não deve ser, embora seja louvável, não deve ser o agente motivador, como até o Buda e o próprio Cristo já colocaram, com respeito à motivação correta que move alguém a pensar, falar ou, principalmente, agir, fazer alguma coisa. A motivação correta, ou nobre, ou de uma frequência alta, é muito mais importante neste processo. Então, a motivação correta, a motivação que eles aguardam de nós é para um auto-melhoramento, para uma autorrealização, para um autoconhecimento, uma alteração para cima em termos de frequência, uma elevação da frequência vibracional, especialmente mental, que possa estar alinhada melhor com frequências superiores, não somente das hierarquias que dirigem, gerenciam o processo espiritual evolutivo deste planeta, como as hierarquias co-irmãs de fora do planeta,
do próprio sistema solar e de fora do sistema solar, onde a Star Cheran se faz presente, por exemplo. Tá? Então, a motivação correta é sermos pessoas cada vez melhores e não ter como ponto de motivação ter que reencarnar aqui. Muita gente está embarcando erroneamente nessa onda, como embarca também erroneamente na onda do contato. Fazer uma preparação interna para um contato. Hoje em dia inverte-se os valores. A causa vira consequência e a consequência vira causa. O contato é uma consequência natural do seu processo de desenvolvimento, principalmente em termos de frequência. Pensamentos, palavras e ações, comportamentos que vão, obviamente, nessa elevação de frequência e nas atitudes, fazer com que tenhamos o mínimo necessário para estabelecer um contato que sempre vem, na grande maioria das vezes, mais de 99%, de lá para cá. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não é a velha frase? Vale também para os nossos queridos irmãos extraterrestres. E uma preparação, até mesmo inconsciente, é incentivada, estimulada, é exortada por essas hierarquias. Um exemplo claro disso, que foi exposto aqui, embora eu não tenha assistido tudo, mas conheço a história do próprio Paulo Fernandes, que passou por uma preparação, como todos os contatados passam em qualquer nível, seja essa preparação para um contato místico, espiritualista, ocultista, magista, espiritual, ou um contato a nível extraplanetário, interdimensional ou não. Né? Essa preparação ela é feita, muitas vezes, de forma inconsciente, mudando aos poucos os hábitos do indivíduo. É necessário ter essa consciência para uma elevação superior, já que estamos amalgamados em corpos dentro do quaternário inferior, por exemplo, mental, astral, etérico e físico, é preciso que esses corpos e a ambiência que eles têm e que podem promover sejam muito bem preparados. Então, determinados hábitos precisam ser, obviamente, revistos a nível físico, a nível emocional, principalmente, e a nível mental. E isso faz parte de uma cosmoética onde não cabem determinadas, vamos dizer assim, anarquias, porque o cosmos, além de ser hierarquizado, ele tem todo um processo lógico de camadas e camadas de frequências vibracionais que obedecem a princípios que existem desde a criação. Então, numa frequência vibracional, num aumento dessa frequência, obviamente, quando ela é atingida, nem se consegue mais vivenciar hábitos que eram comuns anteriormente e que vão sendo deixados naturalmente de lado. Mas, obviamente, a primeira perspectiva e a primeira ação, o primeiro passo, é sempre nosso. Então, da mesma forma como o primeiro exemplo, o contato ele não deve ser uma motivação para que mudemos os nossos processos. Tá? Dentro de uma cosmoética, dentro de um processo de elevação vibracional do planeta inteiro, como ser vivo que ele é, e que já está nesse processo. Então, se preparar para ter um contato não é o ideal, porque esse contato ele vem naturalmente a partir do momento em que você começa a ser preparado e, ao mesmo tempo, se prepara. Inclusive, conscientemente, abrindo espaço de uma forma total, em termos de abertura de mente e abertura de coração, para o que vem por aí e para, justamente, contato com esses seres. E, principalmente, cabe aí a queda de qualquer conceito
julgamento, pré-julgamento, preconceito ou qualquer analogia que é natural do ser humano perante o desconhecido, né? E o domínio desse medo, que é também natural diante do desconhecido, mas que é prejudicial, só baixa sua guarda e faz com que você crie elementos na sua mente, em termos de julgamento, que não tem nada a ver com o que ocorre, com o que está a ocorrer, né? Essa abertura deve ser grande ou maior que o velho conceito que infelizmente ainda assola a humanidade, no desentendimento mútuo, no isolamento, no orgulho, no conceito e preconceito, em que as pessoas, muitas delas não se entendem, infelizmente a grande maioria, tecendo, obviamente, esses preconceitos em relação ao próximo, em relação a uma cor, em relação a uma situação social, uma situação intelectual, uma formação, enfim, preconceitos diante do próximo, diante do outro, que não são mais cabíveis nesse processo de transição de eras, e muito menos cabíveis para aqueles que querem uma comunicação e entendem o processo cósmico como uma grande família ou, especialmente, a consciência de que não estamos sozinhos aqui nesse universo tão vasto, nesse multiverso multidimensional. Se nos desentendemos por causa de raça, por causa de situações socioeconômicas, sociais, culturais, se nos desentendemos nesse processo, como podemos conviver e aceitar seres totalmente diferentes em sua constituição básica, em todo o seu processo evolutivo? Se a gente não consegue fazer isso conosco, com o nosso vizinho aqui, tá? Isso é um processo interno de arrumação de casa, no mínimo necessário para que haja uma ambiência para esse contato. Embora o contato ele ocorra, obviamente, com pessoas no mundo inteiro. E isso aumenta a cada dia porque são pessoas que internamente já se encontram num estágio de compreensão superior, mesmo até inconscientemente, né? Mas é preciso que velhos hábitos, eles sejam descarregados ralo abaixo para que novos e construtivos e edificantes hábitos e frequências vibracionais internas, de dentro para fora, comecem a ocorrer no ser humano em geral, principalmente para aqueles que conscientemente, dentro de uma nobreza de caráter e dignidade, comecem a percorrer este caminho onde o contato ele vai ser cada vez mais natural, sendo uma consequência e não a causa do processo. E dentro dessa convivência com esses seres, cabe aqui uma observação que eu procuro colocar sempre nas minhas exposições. Eles se apresentam de formas variadas, porque tem várias origens, evidentemente, vários cronogramas de trabalho, frequências diferenciadas, níveis evolutivos diferenciados, conscienciais, etc. Enfim, muitos ainda, embora tecnologicamente muito avançados, mas ainda num baixo nível evolutivo, ético, moral, consciencial, emocional, etc. E existem outros que, além da sua tecnologia ultra avançada, já tem também ultra avançada seu processo social, seu processo interno, espiritual, consciencial. Tá? Ou seja, no cosmos existe de tudo. E o comando de Astarchera, embora esse não seja o termo ideal, tem uma origem, como já foi descrita aqui em outras vezes, num nível de frequência muito mais elevado. Tá? E, dentro do que eu procuro dizer, ele se apresenta sob formas, mas não garante, obviamente, que essas sejam as suas verdadeiras e definitivas formas, ou que eles tenham alguma forma em que, na nossa tridimensionalidade, esta referência se faz necessária, pelo menos para a grande maioria das pessoas.
Então, será que a verdadeira forma deles é essa? Começa com a distinção preconceituosa que a humanidade tem de muitos acharem que os greys, ou seres que não têm a nossa natureza em termos de beleza e constituição, e isso é uma convenção, é um condicionamento do ser humano, a questão da beleza, que ao longo dos séculos na nossa própria história já se alterou, o padrão de beleza várias vezes. Então, seres que fogem a esse padrão pré-estabelecido por nós, muitas vezes são taxados de negativos. Alguns podem até ser, mas será que são todos? Assim como os de aparência humana, bonitas, esbeltos, altos, louros, morenos, cabelo comprido, olho claro, etc. e tal, são maravilhas de beldade e beatitude, benignidade. Será que realmente todos são assim? E será que todos têm essa aparência? Até pouco tempo atrás, especialmente nos livros sagrados, eram considerados deuses, anjos. Hoje, com a tecnologia espacial, com o advento da era espacial, são entendidos, muitos deles, de outra forma, óbvia. Mas será que eles têm essa aparência? E daqui a 300, 400 anos, não havendo ainda um contato final, a humanidade ainda não estando preparada numa hipótese, será que eles vão se apresentar com a forma que eles têm hoje? Será que a humanidade vai estar mais preparada para assimilar quem e o que eles são verdadeiramente, mais próximos disso? Então, até a forma de contato que eles têm, a forma, a aparência e tudo que concerne justamente as implicações dos contatos, das aparições, etc. e tal, estão de acordo com o grau de consciência evolutiva e de assimilação que a humanidade apresenta num determinado momento. Daqui a algum tempo, a humanidade pode estar mais evoluída e deve estar mais evoluída para assimilar, entender, absorver informações mais profundas nesses contatos que podem ser até bem mais diretos ou totalmente diretos, em que eles se apresentem mais próximos do que eles realmente são e tenhamos condições de entender, compreender e assimilar essas mensagens, esse conhecimento que é volta e meia transmitido. Precisamos ter discernimento, serenidade, até mesmo frieza para encararmos esses processos. Tá? Sem um envolvimento romântico ou totalmente emocional que distorça a realidade que eles querem nos transmitir dentro de uma comunidade cósmica, galáctica, da qual já fizemos parte de uma forma direta e retornaremos a esse contato, a esse convívio no momento certo. Mas para isso, e eles esperam isso de nós, esse passo, a criação dessa ambiência, especialmente no nível mental, em termos de abertura mental, em termos de abertura emocional, no sentido de dominar nossas emoções e dinamizar os nossos sentimentos, a fim de que a nossa sensibilidade e a abertura de canais seja cada vez maior para, justamente, entrarmos numa interação mais direta e completa em vários níveis. Coisa que já está acontecendo, inclusive a ciência, pelo menos parte dela, que se interessa por isso, já acompanha, por exemplo, os níveis de frequência cerebral, onde temos várias áreas do nosso cérebro sensíveis a determinados fenômenos parapsíquicos, onde, por exemplo, a mediunidade, ela, nesses termos, ela encontra um patamar X. Outros fenômenos paranormais lidam com frequências ainda maiores que a própria mediunidade, que ocupam uma área do cérebro, do córtex,
X e outros elementos, uma outra área do cérebro, elementos mais sutis em termos de contato e em termos de frequência, eles se localizam na chamada zona divina da partícula de Deus, do bóson de Higgs. Está concentrada esta zona aqui no lobo frontal cerebral, que é o elemento no córtex cerebral que é mais ativado num contato, é mais ativado numa elevação de frequência vibracional a nível espiritual, inclusive. Tá? E medições já foram feitas com eletrodos, onde, nesta área, o resto do cérebro apaga, esta área fica ultrassensibilizada, como, por exemplo, os trabalhos de mantras, de energizações, de mentalizações, meditações, estados alterados de consciência das grandes escolas de mistério iniciáticas, especialmente nos lamas tibetanos, que é a área chamada área da felicidade, em que em muitos lamas tibetanos isso foi medido e um nível altíssimo é apresentado. Um nível altíssimo alcançado depois de uma vida inteira de trabalhos nesse sentido de desenvolvimento, em que num contato ou uma abdução, sem precisar de anos de trabalho, isso é estimulado na hora, e isso já está sendo pesquisado. Além de Paulo Fernandes, muitos outros, inclusive Chico Xavier, falam sobre isso. Falam, por exemplo, no programa Pinga Fogo, que foi ao ar em 1971, onde Chico Xavier foi sabatinado, ele falou sobre extraterrestres, que não se consolidando uma terceira guerra mundial até 2019, a data limite, que teríamos paulatinamente um avanço, inclusive tecnológico, até 2100, aproximadamente, com, neste século XXI, o provável contato definitivo e oficial, ou com uma abertura inegável a nível mundial com seres de outros orbes, seres originários de outros planetas, de fora da Terra, até mesmo dentro do nosso sistema solar. Isso foi dito por ele nesse programa, inclusive com uma referência ao retorno do homem à Lua, o que é muito interessante, pois existe agora o projeto Artemis, pela NASA e por outras agências, inclusive particulares, não oficiais, não governamentais, melhor dizendo, né, no planeta inteiro, sobre o retorno à Lua e o estabelecimento de uma base definitiva na Lua, cujo projeto pode ser concluído ainda neste século, que será uma ponte primordial para a aproximação e contato definitivo de algumas civilizações com o nosso planeta, uma vez que seria um passo importante na exploração do nosso sistema solar e principalmente no desenvolvimento da energia limpa, da fusão nuclear, coisa que o Sol faz o tempo todo, como qualquer estrela, transformando hidrogênio em hélio, fundindo, ao contrário da fissão nuclear, que é a quebra, fundindo e emanando uma energia potencial fantástica, exponencial e limpa, onde uma pequena fração daria para iluminar uma cidade, por exemplo, ou várias cidades durante anos. Para isso é preciso um elemento que estabilize esse processo de fusão nuclear, que não tem na Terra, mas que é encontrado na Lua, por exemplo. Principalmente a partir da água na Lua, que seria retirado o oxigênio pela quebra da molécula e alcançaria também o que na Lua tem em abundância, o chamado hélio 3, que é o elemento que estabilizaria o processo de fusão nuclear. E o salto tecnológico, a partir daí, seria imenso, o que daria, obviamente, uma maior compreensão, principalmente a nível físico, na interação com seres de outros orbes. Mas o principal, isso aí é uma consequência física que nós estamos observando. Repito, o que eles esperam de nós nesse primeiro passo.
as condições para autoconhecimento, para autorrealização, num efeito de expansão para, aos poucos e pelas próximas gerações, alcançarmos um nível, pelo menos vibratoriamente, melhor do que estamos, mas lembrando mais uma vez que nesse caminhar, nesse processo, muita coisa ainda está por acontecer, que faz parte do final de Kali Yuga que nós estamos atravessando, transição de eras, a Idade do Ferro, pelo Vedanta, onde você, lendo um livro de mais de 8.000 anos sobre o Kali Yuga, sobre o momento de inversão de valores e outras coisas que atravessamos, parece que, nesse texto de 8.000 anos, estamos lendo o jornal de hoje de manhã. E, para viver novamente uma idade de ouro, é preciso que tenhamos a atitude necessária. E como coisas grandes começam pequenas, isso começa com cada um de nós. Principalmente obedecendo a um cronograma de trabalho que a Startcheran tem e faz parte, né? De preparação dos mais jovens, preparação das crianças que já vêm com um nível de compreensão e frequência mental e vibracional além do que nós já apresentamos. E, na prática, pelo menos por enquanto, não estamos colaborando muito, porque a exposição excessiva das crianças de hoje à tecnologia, especialmente celulares, computadores, etc., estão tirando o processo de raciocínio delas e elas não estão mais produzindo, num nível superior, o que os seus pais produziam. Então, no presente momento, estamos indo na contramão disso tudo, porque a tendência natural é justamente a geração que vem depois ser melhor que a geração anterior. Isso, no momento, não está acontecendo. Precisamos abrir os olhos para isso, porque não vão também acontecer as coisas, os processos, a evolução, a abertura, do nada, sem que façamos a nossa parte e tomemos essa atitude. O planeta acelera o seu processo vibracional? Sim, é preciso que também tenhamos consciência e aceleremos o nosso, de acordo com as nossas escolhas. E estamos muito suscetíveis, em geral, a outras escolhas. É preciso que tenhamos uma mente firme e determinada e, principalmente, consciente do que estamos vivendo, no processo que vivenciaremos para chegar, obviamente, numa questão evolutiva plena, num futuro breve, mas que possamos preparar e abrir portas para isso. Senão adiaremos mais uma vez todo um processo e muitos não continuarão por aqui na continuidade evolutiva do planeta e para a próxima raça que virá, obedecendo ao processo evolutivo das raças raízes, das 7 que atravessamos, que cumprimos, e na 5ª raça raiz que atravessamos, a raça ária, ou a raça ariana. Existem vários elementos obedecendo a um contexto geral maior, muito bem compreendido por aqueles que têm uma abertura de consciência e principalmente por seres que estão há zilhões de anos à nossa frente, evolutivamente, consciencialmente, tecnologicamente, que muitos deles vêm aqui nos auxiliar nesse processo. Não ajudar ou fazer o trabalho que cabe a nós, mas sim fornecer gotas preciosas de orientação, de estímulo, para que possamos fazer a nossa parte da melhor forma possível nessa tomada de consciência, que aumenta, mas ainda não é o suficiente. E estamos aqui fazendo um trabalho como esse, todos no mesmo barco, ninguém melhor que ninguém, mas atentos a esses processos e procurando transmitir para todos o que, tenho certeza, pelo menos comigo, com a Ana e que todos estão aqui nesse congresso, trazem para a sua vida, para o seu cotidiano, experimentando e vivenciando esse conhecimento, esses princípios,
esse autoconhecimento e essa autorrealização paulatina, que encontramos muito nas filosofias antigas, nas escrituras antigas, nos livros antigos, nos princípios evoluídos de civilizações antigas, especialmente a egípcia, especialmente a indo-tibetana, e outras tantas que continham muita sabedoria, que, com o passar do tempo, se concentra com poucos e vai, num nível mais popular, se perdendo, especialmente nessa época de inversão de valores, onde o óbvio torna-se uma coisa rara. Mas sabemos também que isso, além de passageiro, obedece a um outro princípio. A heresia de ontem é a ortodoxia de amanhã. Então, tudo aquilo, e pela história da humanidade vemos que, em princípio, vai na contramão, é desconsiderado, ridicularizado, ironizado, depois, como já está sendo agora, na questão ufológica, encarado, tratado, discutido com mais seriedade e mais objetividade. Isso no campo material, e não tarda a extrapolar de uma forma muito maior do que já é, sem picaretagens, sem fantasias, sem elucubrações inexistentes, no campo psíquico e parapsíquico. Pois tudo faz parte de um todo, o que só altera é a frequência vibracional, pois tudo no universo é vibração, tudo no universo é frequência vibracional. O resto é secundário, é derivativo disso. Então, por isso mesmo, embora cada um altere, tenha como alterar e melhorar sua frequência, não existe, primeiro, ninguém melhor que ninguém. E, ao mesmo tempo, não existe, embora haja controvérsias com respeito a universos paralelos, ninguém com a mesma assinatura que você. Você é um ser, em todos os níveis, único. Então, retome o que é seu, retome a sua condição natural, retome o seu verdadeiro eu, para que só assim possamos nos aventurar pelas estrelas, além de nos aventurar pelas interdimensões, especialmente intraterrenas, de onde saem a maior parte dos OVNIs. Existe, isso aí é papo que rende muitas e muitas horas, um intercâmbio, um interrelacionamento estreito entre as civilizações de fora deste planeta, as hierarquias do nosso sistema solar e as hierarquias que estão interdimensionalmente no interior da Terra. É um processo que começa a aflorar agora. Muito chão para caminhar, mas, volto a dizer, uma ambiência mínima é necessária. O processo já começou, mas que não paremos no meio do caminho, que possamos dar continuidade a isso, e você vai encontrar o seu melhor meio, pois cada um tem o seu, de melhor alcançar essa frequência. E quanto mais elevada a frequência, mais ao lado da verdade e da parcela da verdade que lhe cabe, pois, na sua infinita sabedoria, o Criador deixou uma peça desse quebra-cabeça com cada um de nós, onde somente juntos poderemos montar um mosaico. Mas é preciso que coloquemos para fora e nos dispusemos a ser as pessoas que somos e fazer o que aqui viemos fazer, não oferecendo fuga para resolver prioridades ou dar prioridades àquilo que não é prioridade. O momento é esse. Tá? Começa de agora. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com todos vocês. Agradeço a Ana, agradeço a Cássia, a toda a equipe da Unicósmica,
especialmente a vocês que aí estiveram nos acompanhando e, como sempre digo, investindo seu precioso tempo neste trabalho. Em nos assistir, em nos apoiar. Muito obrigado a todos. Namastê, Tet Ha, Om Tat Sat, e à disposição de vocês para as perguntas, questionamentos, estou agora. Maravilha. Muito bom. Belíssima palestra, parabéns, Paulo Iannuzzi. Obrigado, querido. Tem muitos comentários bacanas aqui, né, Ana? Você quer fazer algum comentário, Ana? Muito especial tudo que o nosso grande amigo Paulo Iannuzzi traz, né? Realmente, dentro dos princípios do nosso trabalho, tudo conectado, tudo dando realmente aquela forma, aquela força para que a gente realmente tome o caminho, como você disse, retome o que é seu, eu gostei disso, né? A sua condição natural. É isso que nós precisamos fazer. Muito bom. É isso aí. E você que está assistindo a gente, desculpa, Ana, um delayzinho, a gente vai se atropelando aí. Desculpa aí. E você que está assistindo a gente, gostou da palestra, deixa o seu like. Quer conhecer mais sobre o Paulo Iannuzzi, esse grande conferencista, estudioso de civilizações antigas? Então, a gente tem aqui os canais dele, para que você fique ligado. Aí tem o canal YouTube e tem o Instagram, @Iannuzzi Pilares de Hermes. E ainda a gente tem aí também um WhatsApp, se você quiser anotar. Olha, está aqui, o WhatsApp de Paulo Iannuzzi, está aí, 21 98273 9603. Professor Paulo Iannuzzi, que é um grande conhecedor, pesquisador aí de civilizações antigas e outros temas, né? E a gente vê aí como a ufologia vai entrando aí nesses espaços, trazendo respostas para a gente. Eu vou trazer aqui para vocês algumas perguntas, tá? Tem aqui uma pergunta, eu vou trazer logo aqui para o professor Paulo. A Edilza Bonfim, ela pergunta assim: Paulo, e quando a pessoa já tem um contato com o desconhecido desde o nascimento, o que fazer diante disso? E mais adiante, ela coloca assim, Paulo, que eu acho que complementa, ela diz o seguinte: às vezes dói muito essa área entre as sobrancelhas, que é preciso massagear para acalmar a dor. O que você poderia dizer aí para essa cosmonauta que traz essa pergunta? Edilza Bonfim. Obrigada, Edilza, pela pergunta. Edilza, boa noite, obrigado pela pergunta. Se você se sente ligado a esse processo desde a mais tenra idade, o aprimoramento interno, independente de qualquer coisa, como foi falado aqui, ele é fundamental. E, ao mesmo tempo, deixar fluir, deixar acontecer, né, fazendo a sua parte, evidentemente, dentro do que lhe concerne, sem forçar, principalmente sendo você mesma, cada um sendo a si mesmo da melhor forma possível. Você não pode contrariar a sua própria natureza. Então, não é preciso, nesse caso, fazer muita coisa. Deixa acontecer. A questão é que, independente de qualquer contato nesse nível ou elevação espiritual, consciencial, isso tudo está ligado no nosso corpo físico, a elevação e a qualificação da nossa energia Kundalini. Convém pesquisar mais sobre isso, porque é um tema muito importante. Não existe nenhuma experiência mística, não existe nenhuma experiência oculta, espiritual, consciencial, psíquica, contato, abdução, que não mexa com energia Kundalini. Isso é uma elevação de consciência e de qualidade vibracional. Mas dói. Evoluir dói em todos os sentidos. E cada um sente de um jeito. Nesse caso que você mencionou, esse incômodo se faz ou relativo ao chakra frontal, ou mais especificamente nesta região, né, que é a do terceiro olho, que são centros de força muito sensíveis. E quando existe uma abertura, um trabalho energético concentrado num centro desses, causa dor física. Tá? E isso passa.
É preciso que tenha, obviamente, uma calma, um trabalho respiratório, um trabalho até de meditação, espontâneo, natural, sem forçar. A própria massagem ela é muito boa, ou um óleo essencial aqui também vai ser muito bom, mas que faz parte do processo. Não se incomode nem se assuste com isso. Muito bom. Obrigada aí, Paulo, pela resposta. Eu vou trazer aqui, Ana, uma pergunta para você também, que é do Ismael Meira. Ele perguntou, isso foi logo no início, tá, da sua palestra, ele perguntou o seguinte, que está breve este contato, quer dizer, quando você traz no seu tema sobre o contato, né, o contato, como estabelecer contato com civilizações extraplanetárias. Ele pergunta se está breve e se a humanidade está preparada. De alguma maneira, a palestra de vocês, a sua e a de Paulo Iannuzzi, foi sobre isso, né? Mas, assim, acho que de uma forma breve, como é que a gente poderia responder aqui para o Ismael Meira? Obrigada, viu, Ismael, pela sua pergunta. Olha, Ismael, o que nós estamos ouvindo falar é que esse contato está breve. E até o nosso amigo Paulo Iannuzzi também disse isso na palestra dele hoje. Então, a gente não está tendo muita dúvida sobre isso, não. O que importa é, como o Paulo falou, e eu falo também, e Paulo Fernandes também nos orientava, o processo é natural e é de acordo com o desenvolvimento de cada pessoa. Então, não existe aquela fórmula pronta, né, para você se preparar. Cada caso é um caso, porque os casos são individuais. E tudo depende do nosso desenvolvimento mental, espiritual, consciencial, para que isso aconteça. O que importa é a gente realmente ter um caminho, né, dentro de uma ética que nós estamos precisando demais aqui no nosso planeta Terra. Essa ética de respeito, de convivência, corretas relações humanas, sentir realmente a presença do Criador dentro de nós e a presença do Criador no que está na sua frente. Eu acho que isso é fundamental para a nossa vida. E segue aquele conselho que o Mestre Jesus diz assim o seguinte, faz a outra aquilo que queres que te faça. Para mim, isso é fundamental. Se você quer praticar o amor, tão ensinado, que é uma energia superior, isso é ciência, é a energia que realmente livra a gente de toda quanto situação e lhe traz um processo de harmonia. Isso é um processo científico, né, que o Cristo veio implantar no planeta, que foi o atributo do amor. Então, eu acho que a melhor prática para a gente desenvolver o amor é isso. Faz a outra aquilo que queres que te faça. E vamos em frente. Como o nosso querido Iannuzzi falou para a gente, retome o que é seu, siga seu caminho, sua estrada, volte para a sua condição natural, porque a nossa condição natural foi de perfeição. Então, a nossa personalidade, né, é que devido a tantas situações foram se modificando, mas que agora não se tem muito mais tempo a perder, não, gente. Vamos... não é questão de pressa, como diz Lúcia Helena, né? É questão de prazo que nós estamos. Exatamente. É isso mesmo. O amor está no ar. Conhece aquela música? Love is in the air. Isso o amor aí. está no ar. Você se conecta com ele ou não. E amor não se fala, o amor se pratica. Se pratica. É que nem a luz. A luz está no ar. A eletricidade está aí. Você conecta a bateria do celular, ou sua luminária, o seu abajur na tomada, ou não. Tá? Então não tem essa de a luz venceu. A luz é vitoriosa por natureza. Você se conecta a ela ou não. É uma questão da escolha. A questão que está na hora de parar de bobagem, retomar o seu verdadeiro eu e fazer a sua escolha. Né? O que for correto para você, para a sua evolução. Porque se você perde seu dinheiro, você não perdeu nada. Se você perde a sua saúde, você perdeu alguma coisa. Agora, se você perdeu a sua dignidade e a sua ética, você perdeu tudo. Tudo. Cuidado com isso.
Perfeito, exatamente. E vocês dois trouxeram o tema da diversidade, do respeito à diversidade, né? Ampliando aí essa perspectiva de diversidade, tanto Ana falando do contato de Paulo Fernandes com Astacheran e todos esses seres, né, viajantes do infinito, como Paulo Iannuzzi falando de cosmoética, o respeito, né? Vocês falaram aí do amor, amor no coração e o respeito ao outro, é isso que vai fazer a gente fazer esse contato mais brevemente, e um contato de qualidade. Bem, temos muitos comentários bacanas aí, lembrando a você que essas palestras ficam gravadas em nosso canal no YouTube, né, YouTube Unicósmica, siga a gente, né, a Cione lá, se inscreva no canal, acione o sininho, que você vai receber aí as notificações dos nossos eventos, e veja, confira a nossa programação nas nossas redes Unicósmica, Instagram e Facebook. Então, gente, olha, está chegando o momento final, né, da gente se despedir aqui. Se Paulo e Ana quiserem fazer as derradeiras considerações de hoje, fiquem à vontade. Daqui a pouco eu já anuncio o que vem por aí, né, na nossa conferência de exobiologia amanhã, no segundo dia de conferência. Ana e Paulo, considerações? Mais uma vez, agradeço a vocês todos da Unicósmica, queridos amigos, especialmente a Ana, a Cássia, toda a equipe. Aí agradeço mais uma vez a vocês por estarem aí conosco. E lembrando, não lutem contra as trevas, lutem a favor da luz. Com pés no chão, olhos no horizonte, mente no infinito, como era dito no Antigo Egito. Muito obrigado a todos. Com certeza, Paulo. Isso aí Abra janelas do coração. É um recado fantástico que você está trazendo para todos. Eu quero agradecer a participação de todos na noite de hoje. Estaremos de volta amanhã com o nosso querido amigo Jevaé, que eu tenho muita gratidão. O nosso SES também tem muita gratidão, a forma que sempre fui recepcionada por Jevaé. Então, eu agradeço a presença de vocês e esperamos que o que foi falado na noite de hoje, olha, penetre no nosso coração e que se torne uma grande realidade na prática da nossa vida. Então, olhar para as estrelas é um bom remédio, é um bom momento na vida da gente, dá calma, dá tranquilidade, dá tudo que você possa imaginar. E a gente vê essa beleza imensa que o Criador nos oferece para nós convivermos em conexão profunda com as estrelas, com o cosmos e com a natureza. É esse o objetivo da Unicósmica, para que a gente comece a ter essa interação e sentir a unidade que existe entre o homem, o cosmos e a natureza. Então, quando a gente percebe esse infinito imenso e sente tudo isso, gente, o coração vibra, a frequência aumenta e você consegue realmente atingir os padrões que são necessários para o nosso caminhar. Então, gente, boa noite para todos. Agradeço a presença de todos. Tenham uma noite de bons sonhos. E namastê para todos. E amanhã estaremos aqui.